Bem-vindos de volta. Novamente, sou Maria Silvia Mazzoni Guimarães e vamos continuar nossa reflexão sobre o Evangelho de Gênesis. A gente falar de Gênesis é falar da criação, né? E falar sobre um mundo antes da criação. Você acaba indo para a metafísica, indo para a ciência. Eu vou ler algumas palavras aqui para nossa reflexão sobre a teoria da superposição quântica. De acordo com a interpretação da quântica mecânica de Copenhague, Niels Bohr e Werner Heisenberg, enquanto o observador não mensura a partícula ou o sistema, o mesmo existe em todos os possíveis estados, localização e velocidade, ele existe em todos os possíveis estados ao mesmo tempo. Ele tem várias velocidades, vários peso, localização, tudo dele existe em vários. Entretanto, ao se conduzir uma medida, ocorre um colapso do sistema e ele passa a existir em apenas um estado possível. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se nós temos instrumentos para interagir com a luz, interagir com ela como se ela fosse partícula, e a gente vai fazer uma medida e entende ela como partícula, ela nos responde como partícula. Se, por outro lado, você fizer uma medida da luz, considerando ela como uma onda, você também consegue fazer seu cálculo e ela vai te responder como uma onda. Quer dizer, como você interage com algo na natureza define como que ela te responde também. Existe uma interação e a gente não pode escapar disso, né? Sabemos que Deus não deixou de ser inefável e insondável pelo fato dele ter se manifestado dentro dos limites do tempo, espaço e matéria. Jesus é a imagem do Deus invisível aqui dentro da nossa realidade, dentro da nossa perspectiva. Nele foram criadas todas as coisas, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Nele reside toda a plenitude da deidade. O fato dele ter se manifestado como homem não o reduz a ser homem, tão somente. Quando Jesus morreu, sua existência, limitada pela carne, experimentou a morte, mas ele continuava a existir fora da dimensão tempo, espaço e matéria. Deus, nós também observamos, né, mostrando lá pelo Erhard e Arrid, que Deus é uma unidade composta, né? E outra coisa que a gente vai começar a observar também é que no próprio nome dele, no tetragrama, que é conhecido, que ninguém sabe corretamente a pronúncia, existem várias opiniões, mas na tradição judaica nem costuma-se a substituir o tetragrama pelo nome Adonai, né? Que significa o Senhor, na nossa Bíblia está escrito o Senhor. Mas o nome dele, que tem as letras Yud, Rei, Vav, Rei, né, ela significa que quando ele fala, né, para Moisés, Moisés fala que quem que eu vou dizer que está me chamando? Ele falou assim, eu sou, está com você. Aquele eu sou, ele está usando ali o tetragrama. E na verdade, pelo jogo de palavras que tem do verbo ser em hebraico, o que fica facilmente entendido pelo hebraico é que ele está dizendo que ele é hoje, e que ele é no ontem, e que ele é no amanhã, se a gente fosse tentar traduzir. Ele simplesmente existe fora do tempo, espaço e matéria. E no primeiro versículo da Bíblia, aparece justamente isso. Olha, no princípio, tempo, criou deuses, ou Elohim, deuses, os céus, espaço, e a terra, matéria. Nós vivemos na dimensão tempo, espaço
espaço e matéria, que é nessa dimensão que a gente existe, né? Se eu vivo num mundo também com 3 dimensões. Se eu tenho um cubo e eu passasse a viver num mundo de 2 dimensões só, o meu cubo talvez já virasse um quadrado, né? E se eu tivesse numa dimensão só, talvez fosse só um ponto. Eu não sei como a gente poderia representar. Nós não conseguimos compreender como é que está fora do tempo, espaço e matéria. Como que Deus existe, ele existe no ontem, ele sabe que o ontem pode estar acontecendo no futuro e o presente, tudo ao mesmo tempo, né? E a ciência, chegando nessa conclusão através dessas medidas, dessa forma de interagir com a matéria, ela reflete o nosso Criador, né? Ela reflete o nosso Criador. E eu queria aproveitar também para falar sobre a palavra Elohim, que no vídeo passado a gente começou a falar aqui, e agora também eu disse sobre a forma plural da palavra Deus e Elohim. Eu quero explicar. O significado de Elohim significa que significa também juízes, é outra tradução para essa palavra. E como que eu chego a essa conclusão? Quando o homem pecou, Deus chega e diz assim, olha, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, assim, Deus declara, né, ele tá falando ali, né, na criação, o Senhor está falando com quem? Primeiro que eles como um de nós. Quem é esse nós? Deus teve um devario, né? Nós significa o próprio Deus nas várias manifestações que ele tem. E Yeshua estava ali, né? De uma outra forma, fora do tempo, espaço e matéria. Ele não tinha nascido aqui ainda, né? Então, ele se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Quer dizer, ele é o que julga, agora ele conhece, ele pode olhar para um lado e para o outro. Nesse sentido que está escrito isso, não no sentido que a gente pode criar o universo, que a gente pode se fazer o nosso corpo flutuar, transformar, multiplicar a água, o vinho, ou qualquer coisa assim. Mas nós somos como Deus, e inclusive no Salmo 82 está escrito isso. Deus assiste na congregação divina e no meio dos deuses. E no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Um pouquinho para frente no Salmo 82 ele fala assim, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, quando ele fala sois deuses, ele não está querendo dizer que a gente é Deus, mas que nós somos juízes. Nós já conhecemos o bem e o mal. Então, nós temos essa capacidade de julgar e de discernir as coisas. Não tão perfeitamente como Deus, mas a gente tem noção do certo e do errado. Até um cachorrinho, né, ele sabe quando ele fez alguma coisa errada, ele chega assim, ó, fica com o rabinho entre as pernas. Até um cachorro sabe, as crianças sabem, e nós sabemos que existe o bem e que existe o mal. E isso nos torna como Elohim, nos torna um Elohim nesse sentido. Então isso é bom para a gente poder entender, porque lá na frente, quando Jesus fala assim, que ele vai debater, e os escribas, os fariseus falam com ele, você está dizendo que você é Deus? E ele fala, olha, as escrituras não podem falhar, está escrito que sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então Jesus usou essa palavra, né, para mostrar aos que ele poderia sim estar se chamando de Deus, porque ele tinha a capacidade de julgar entre o bem e o mal. Então ele usou esse trocadilho, né? Ele usou dessa fala. A gente sabe que ele é mais do que um juizinho, assim como eu e você. Ele é a mais do que isso. Mas ele também é Deus, assim como nós somos pequenos deuses, na medida em que a gente sabe discernir o bem e o mal. Muito obrigada. Terminamos essa aula.